Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e este vídeo ele é especial para você que quer conhecer a história de mais um brasileiro que decidiu percorrer o caminho para atuar na sua área aqui no Canadá. E nós vamos conversar hoje com a Isabelle, ela que está falando diretamente lá da cidade de Montreal. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, Lucy, e você? Tudo ótimo. Muito obrigada primeiramente por você aceitar o convite para contar a sua história aqui para nós. Eu que agradeço. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história e tentar aí motivar várias pessoas a validar o diploma de uma profissão tão linda, né? E infelizmente é bem desvalorizada no nosso país, mas aqui sabendo o poder que essa profissão tem, traz pra gente assim aquela motivaçãozinha que faltava para encarar mesmo o processo. E é um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história. Excelente, excelente, Isabelle. E é isso mesmo, é essa energia que a gente quer passar para as pessoas, para mostrar que é possível, desde que você esteja disposto. Mas vamos começar do começo. Por que você decidiu morar no Canadá? Eu vim de paraquedas a princípio, porque eu era casada na época, eu vim em 2018. O meu marido na época tinha feito uma aplicação para conseguir vir para cá, ele tinha conseguido um estágio a princípio, mas o estágio não era o suficiente para ele foi só a ponte para ele começar a fazer várias entrevistas aqui, enquanto ele fazia o estágio e conseguiu uma proposta de emprego com visto fechado. E isso deu para ele a chance de ficar aqui de maneira estável e me deu um visto aberto, né? Por sermos casados, me deu direito a um visto aberto. E ele falou: tô indo, quer ir, vamos. Sem falar francês, eu falava inglês na época, mas fiquei muito tempo sem praticar, então vim com o meu inglês assim enferrujado. Fiz aliança francesa na época, mas assim, quando eu cheguei aqui nem passei da imigração. E cheguei aqui de paraquedas, sem saber se eu ia seguir a área, o que eu ia trabalhar, como que eu ia aprender francês, desacreditada de mim completamente, mas disposta a enfrentar tudo que ia aparecer. Mas quando eu cheguei, eu fui para fazer francês numa ONG, que chama CAF aqui. É Centre d'Aide de la Famille, que chama. E fiz francês com eles, um valor bem baixinho, que era para população bem pobre mesmo, que era o meu caso. E aprendi francês em 4 meses. Aí, doida para arrumar um emprego, porque sem o francês não conseguia. E depois que eu fiz esses 4 meses de francês lá, tempo integral, 3 vezes por semana, mais uma quarta de conversação, ela falou: você tá pronta para fazer umas entrevistas. E a minha primeira ideia foi: eu nunca vou conseguir em farmácia. Com o meu nível de francês, eu não vou. Vou tentar Tim Hortons, McDonald's, mas não, aconteceu de uma farmácia me chamar. E eu passei na entrevista e eu fiquei muito chocada, porque meu francês era ruim. Mas eles falaram: não, eu te entendo perfeitamente. Então, vem trabalhar com a gente. Sua experiência do Brasil, que eu tinha contado, né, minha história, vem trabalhar com a gente. E aí começou a minha jornada dentro da farmácia aqui, não acreditando muito que ia dar certo, mas eu entrei como técnica de farmácia, né? Aqui eles falam que é o ATP. E foi meu primeiro emprego aqui. Eu imaginando que eu ia conseguir assim, Tim Hortons, McDonald's, não que desmerecendo, mas desacreditando de mim mesma que eu seria capaz de entrar numa farmácia mesmo como técnica. Mas deu certo. Esse é um ponto muito importante, você tocou certamente na ferida de muitas pessoas, que por vezes a gente acaba não acreditando no nosso potencial, e não apenas na questão profissional. Olha o que você chegou a falar sobre o idioma. Quantos de nós que nós não nos sentimos merecedores de alcançar o próximo nível por causa disso? Porque nós colocamos um limite no nosso idioma, na nossa questão profissional, achando que o mercado não vai nos absorver por causa disso. Só que até uma questão que eu até aprendi com vários recrutadores aqui no país: não se julgue. Deixe que o recrutador julgue você. Deixe que o empregador julgue se você é ou não uma boa pessoa, um bom candidato para atuar naquela vaga. Muito interessante. Certamente você já tocou na ferida de muitas pessoas. É uma lição importantíssima para todo imigrante. Com certeza, porque eu sempre me comparo, né? Eu sou muito dura comigo mesma. Eu já era no Brasil, porque era lá para você sobreviver, você tem que estar matando um leão por dia, você tem que ser o melhor do melhor, você tem que vender, você tem que bater meta, você não tem apenas que exercer sua profissão, você tem que ser um vendedor. E isso era muito frustrante para mim, de eu gostava do que eu fazia como farmacêutica, mas me frustrava ser vendedora, bater meta de vendas, não era o que me dava prazer.
Então, chegar aqui e ser comparada com outros, né, quebecois e outros imigrantes, outros farmacêuticos que vêm para cá, e não, seu francês é bom, você fala que você não fala bem, mas eu te entendo. Não, seu inglês, você falou que você tem anos que você fez, mas que você não está praticando. Não, eu entendo seu inglês. Quando eu comecei a trabalhar na farmácia, mesmo assim, sendo um mundo novo, é outra dimensão, é completamente diferente do Brasil. Mas só o fato de eu já ter a noção do serviço à clientela, que a gente fala aqui, né, o atendimento ao cliente, que é nosso carro-chefe, a gente tem a cereja do bolo no atendimento ao cliente, e isso sobressaltou quando eu trabalhava. A organização, a estrutura, a dinâmica que a gente tem, são características que eles não têm aqui. Então, eles sempre se perguntam: você tem mais alguém para trabalhar aqui, que tem esse mesmo espírito, que tem essa mesma agilidade? E eu falo: olha, tenho, mas não tem diploma validado, está aprendendo francês ainda. Não tem problema, manda currículo, pede para falar comigo. Eu consegui uma outra amiga, não era brasileira, mas ela era do Vietnã, e fazíamos curso juntas, e a gente tinha a mesma mentalidade, tipo, de correr atrás, ela é médica no Vietnã, ginecologista, e sempre se diminuindo também. Não, ninguém vai me contratar, sabendo que eu sou médica, eles não vão me contratar. E, pelo contrário, não, eu quero a sua experiência de medicina, mesmo que você seja dentro da farmácia, mas venha, eu entendo seu francês, eu entendo seu inglês, você é boa no que você faz. Então, sempre que você pode indicar alguém que tem esse mesmo espírito, tipo, apesar das nossas inseguranças, tem gente que enxerga potencial na gente, acredita na gente, né? E hoje ela está validando o diploma de medicina dela e eu validei meu diploma de farmácia, né? Então a gente nunca pode desistir, são degrauzinhos, mas de um degrau ao outro, cada dia que passa, a gente vai vencendo etapa por etapa. Incrível, incrível. Exatamente isso, esse tem que ser o espírito. E vamos lá, só recapitulando, então você não precisou fazer absolutamente nada em termos de validação para você trabalhar como técnica de Como farmácia? técnica, eu não precisei. Na época, era 2018, 2019. Quando eu consegui meu emprego foi dezembro de 2018. Em novembro, na época, tinha um mini curso de ATP aqui, que como o meu visto era aberto, não me permitia fazer cursos de mais de 6 meses. Eu não era residente permanente, eu não podia ir para a faculdade, eu não tinha dinheiro, eu não falava a língua direito. Então, pensei, cara, o que eu vou fazer? Achei na internet um cursinho rápido de 3 meses. E ainda assim eu não tinha o dinheiro para esses 3 meses. Eu falei, cara, era 250 a cada 2 semanas por 3 meses. Hoje, né, eu olho e falo assim, cara, não era caro. Mas quem não tinha nada e quem não trabalhava na época, eu falava, cara, como é que eu vou pagar? E na época eu pedi o meu marido, falei, olha, isso pode ser uma ponte para mim, porque eu tô tentando emprego, meu francês não tá me dando confiança. Ele vai, eu pago. Só que no primeiro mês eu fui contratada, então depois ele não precisou pagar mais o curso para mim, porque eu comecei finalizando meu estágio desse cursinho de 3 meses e eu já fiquei para trabalhar. Então eu mesma paguei meu curso de mini de ATP e Deus é tão bom que começou ali a pandemia, a empresa faliu. Então eu fui praticamente a penúltima turma que eles formaram ali desse cursinho de 3 meses, aí a pandemia, pum, fechou a escola. E aí hoje, para fazer esse curso, é no mínimo 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E é bem mais caro agora, né? Então, tudo mudou. Foi uma pontezinha assim que eu achei e falei, cara, só para ter isso no currículo, que eu fiz esses 3 mesezinhos, o cara já olhou meu currículo e já falou, você tá fazendo? Mas eu só tô no primeiro mês, não tem problema, eu te contrato. Incrível. E depois, como que foi o desenrolar da sua vida aqui no Canadá? Isso foi abriu-se uma porta, mas como que você continuou percorrendo o caminho depois que foi aberta a primeira porta? Continuei nessa farmácia por 1 ano e meio, e foi nela que eu vi, assim, eu estava frustrada com a profissão no Brasil, falei: não vou validar, vou continuar como ATP o resto da minha vida, ou troco de profissão, mas é a minha primeira porta. Mas quando eu vi o farmacêutico trabalhando nessa farmácia, eu fiquei apaixonada, porque era um respeito tão grande, era um conhecimento que eu não tinha, e o cara é isso que eu sempre quis trabalhar, e o Brasil nunca deu oportunidade. O que eu preciso fazer para chegar ali? O que eu tenho que fazer para ser farmacêutica aqui?
E conversa vai, conversa vem com os outros farmacêuticos, sem muito conhecimento. Aí você tem que ou voltar para a faculdade ou fazer o processo federal. Até então eu nem conhecia o provincial. Você tem que voltar a estudar, você tem que voltar a estudar. E eu, cara, estudar tudo de novo, eu não tenho saúde mental, eu não tenho saúde física, muito menos dinheiro. Mas encontrei um outro brasileiro, aliás, 2 brasileiros que me ajudaram muito em me motivar. Vai, Isa, um fez o provincial, o outro fez o federal. Ah, o que que você viu de bom no federal? Me conta qual que é o processo e tal. Ó, Isa, você teria que fazer essas etapas aqui. E tive uma entrevista com o outro que fez a provincial também. Olha, Isa, eu passei por isso e isso, você teria que ir por esse caminho. Na dúvida, eu falei, cara, eu vou fazer os 2, porque o que der certo, o que venha o que Deus permitir. E comecei a estudar em casa para o federal e diminuir o meu trabalho. Fui diminuindo as horas até que eu vi, cara, eu não consigo ficar aqui ganhando o que eu estou ganhando para bancar esse processo, eu preciso ganhar mais. Saí da farmácia e fui para outra farmácia. E trabalhando apenas 3 vezes por semana para estudar 2 vezes por semana para passar nas provas. Porque todo o processo era muito dinheiro que envolvia, eu não tinha. E meu ex não me ajudava nessa parte de documental, ele ajudava com a casa. Mas o meu processo era eu por mim mesmo. E aí fui trocando de emprego para aumentar o salário. Quando eu vi que paguei isso, fiz a prova, não passei, tem que tentar de novo, documentação. Troquei pelo terceiro emprego até aumentar um pouquinho mais. Tentei a prova, primeiro processo federal, não passei por 40 pontos. Isso me deixou bem frustrada, porque eu fiquei assim meses estudando, foi praticamente 6 meses estudando, e minha casa era cheia de post-it, de matéria, eu comprei um quadro branco para estudar, era cansativo. Quando eu vi que isso tudo, tanto que eu já tinha gasto, e a primeira prova não tinha passado, me frustrou. Falei, vou abandonar isso tudo, vou começar o processo provincial. Fiz o processo provincial, comecei, só que antes mesmo de aplicar para o processo todo, eu tinha me divorciado, então eu tive que me parar, tipo, botar uma pausa para poder resolver minha vida pessoal, colocar ela em ordem, e aí sem saber como eu ia validar. Falei, tá, divorciada, sem saber como pagar o aluguel, meu salário, tipo, não era o suficiente para bancar a casa e validação, o que que eu vou fazer? Pedi hora extra, ele me pagou hora extra, meu chefe. Troquei de novo de emprego, né? Saí da farmácia, entrei numa clínica que me pagava mais e ainda assim pedi hora extra. Expliquei a situação do divórcio, ele pagou. Fui pagando pouquinho em pouquinho do processo, porque eu não tinha para investir mais, então dividi por etapas e todo mês eu tentava uma provinha. E aí ia passando, residência saiu, aí com a residência saiu, consegui avançar mais no processo, porque o provincial você precisa ser residente. Quando a residência saiu, eu falei, cara, eu posso correr com isso aqui. Corri. Apliquei a primeira vez, não passei. Faltou 10 pontos para passar. Tentei recurso, aqui eles são extremamente exigentes. Não, você tem que tentar no que vem. Tentei, esperei 1 ano para aplicar, e nesse ano até pensei em mudar de carreira de novo. Falei, cara, tudo que eu passei até agora, e será que esse diploma é para mim? Eu me questionava muito. Não é possível, que a vida é tão difícil, assim. O processo pro federal não dá certo, o provincial não dá certo, vem divórcio, situação financeira difícil, pagar aluguel em Montreal tá caro, eu tenho um cachorro doente, inclusive, que na época teve um tratamento caro para eu pagar, e eu, meu Deus, eu tenho que salvar meu cachorro, ao mesmo tempo validar meu diploma, eu faço o quê? E, finalmente, fiz todo o processo de novo, passei, tirei acima da média, mas eles me recusaram de novo. E aí eu não entendi o porquê da recusa, não tinha nenhuma justificativa, a média era 500 pontos, eu tinha tirado 573, e eu falei, tudo bem, o primeiro eu tinha que tirar 490. Ok, eu entendo os 10 pontos, mas eu tirei acima, qual que é a desculpa? E aí eles começaram a me tratar muito mal, responder e-mails bem arrogantes, não me davam uma justificativa do porquê. E fui atrás de quem podia tentar me explicar nada, ninguém me explicava nada, até que uma alma, um anjo que fez o processo também, trocamos e-mails, ela falou, olha, Isa, tem algo errado aí, vamos tentar ou o presidente da ordem dos farmacêuticos aqui, ou eu te passo um departamento da faculdade, quando você se sente discriminada, você pode entrar com processo, mas pode ser que não dê em nada. Eu entrei com toda a documentação, eu joguei tudo, minha residência, minha experiência, todo o meu processo que eu tinha feito, e
lavei minha alma, assim, eu falei, pode ser que não dê nada, mas pelo menos eu tiro isso do meu coração, eu posso seguir minha vida em frente. E coloquei que eu me sentia discriminada mesmo. Falei, eu me sinto discriminada, porque é uma imigrante que vem tirar residência permanente, passa tudo que eu passei, tentei provas e provas, e finalmente, que eu achei que eu ia entrar, agora alguém me fala não, mas não me dá uma razão. E aí fui seguindo minha vida, comecei a fazer outra carreira, me tornei personal trainer nesse intervalo. E depois recebi o e-mail da faculdade, pedimos desculpa, reconhecemos que você passou por um processo de discriminação, que vamos te readmitir. E aí me readmitiram. Caramba! Que reviravolta! Eu fui escutando, não fui acreditando. Caramba! E eu acho que, a história da Isabelle, nos traz uma enorme lição. Para você que está aí nos acompanhando, por vezes, se você conhece a minha história, ouvindo a história da Isabelle e a história de centenas de brasileiros que estão aqui no Canadá, se nós nos deixarmos levar pelas notícias ruins, pelas coisas ruins, pode ser que a gente não persevere, né? Pode ser que a gente simplesmente abandone, se questione: será que de fato é para mim? Será que de fato isso é para eu seguir o meu caminho? Será que esse realmente é o caminho a ser seguido? E então, olha o que aconteceu com a Isabelle. Olha o que aconteceu com a Isabelle. Olha o que aconteceu no meu processo. E de tantas outras histórias que a gente mostra por aqui. A Isabelle começou esse vídeo falando: poxa, eu não acreditava em mim, eu não achava que ia dar certo. Passou por várias provações e olha essa notícia. Nossa, Isabelle. Acreditar que eu cheguei aqui, sabe? É um orgulho para mim, para minha família, que eu deixei, né, no Brasil e deixei tudo. É a tua história de perseverança. Me traz uma paz de espírito muito grande, que eu consegui. Você conseguiu. E a tua história, eu tenho certeza que ela vai inspirar inúmeras outras pessoas que podem estar nesse estado que você estava até pouco tempo atrás, descrente que iria dar certo. Mas nossa, foi assim, depois desse processo foi um alívio, me joguei no chão, agradeci mesmo a Deus, falei, Deus, esse milagre existe, isso aconteceu. Aí demorou uns meses para entrevista, você passa por uma entrevista, aí depois nesse tempo trabalhando, aproveitei para continuar nas horas extras que ele tinha me oferecido para pagar, né, continuar pagando o processo, enquanto isso pagando também o tratamento da minha cachorra, até que a entrevista chegou e eu me preparei, assim, todo o trabalho que eu tinha feito desde 2018, né, de trabalhar em farmácia, me deu muita experiência para fazer essa entrevista no dia. A entrevista que era para demorar 45 minutos demorou 15, porque tudo que eles me perguntavam eu tinha na ponta da língua. E eles falaram, como você tem tanta experiência? Eu falei, eu trabalhei como ATP desde 2018, não é uma experiência em farmácia como farmacêutico, mas me permite vivenciar a rotina do farmacêutico. E eu convivei com vários, então eles me passaram a experiência de cada um. Foram várias farmácias, várias bandeiras diferentes, né, cada um com a sua experiência diferente, e eu fui absorvendo o melhor que eu podia de cada um. E nesse dia, o dia da entrevista chegou e eles me fizeram várias perguntas sobre o programa, se eu ia ter condição de pagar, se eu ia ter condição de mentalmente, né, aguentar o processo, que são 16 meses, integral, de 8 às 4 da tarde, sem descanso, sem vida social, sem nada. E eu falei, eu não sei como que eu vou enfrentar, mas eu só vou. Você tem condição de pagar, é um programa. Na época eu estava pagando, acho que o programa todo foi uns 10 a 12 mil dólares os 16 meses, mas paga por trimestre. Tudo que eles me perguntaram, você tem dinheiro para pagar? Tenho. Eu não tinha. Eu falei, tenho. Você tem condição de se deslocar, se te enviar para outros lugares? Você tem que fazer estágio? Eu não tinha. Eu falei, tenho tudo. Eu falei, eu tenho. Eu só quero entrar. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Deus vai me ajudar, porque eu não chegaria aqui se não fosse Deus. Todo mundo tem sua religião, mas assim, sem Deus eu não teria nada, não teria chegado até aqui. E quando eu entrei, e preocupada, eu não dormia preocupada, como que eu ia pagar? Deus é tão bom que conheci um outro brasileiro, que foi um anjo na minha vida também. Por coincidência, nos achamos no Facebook, na época que ia começar o curso. Vamos se juntar, vamos se unir, a gente precisa enfrentar isso juntos. Só a gente entende a nossa cultura, a nossa raça para enfrentar. Vamos fazer isso juntos, nos tornamos melhores amigos, parceiros de estudo, parceiro da vida, assim, colega de profissão e da vida. E se não fosse ele, assim, do meu lado, estudando, me botando, né, nos ajudando, tenho certeza que seria muito mais difícil.
E ele me orientou sobre uma bolsa de estudos. Ele, olha, existe uma bolsa de estudo que você pode ganhar tanto por mês. E eu, nossa, eu não acredito. Eu vou aplicar. O que é que precisa para aplicar? Me orientou sobre o site, formulário, apliquei. Eu falei, cara, eu com a bolsa, eu não preciso trabalhar, né? Não preciso trabalhar tempo integral, mas eu mantive ali o parcial, a louca, né? Precisava pagar as contas, mantive só de noite, algumas horas, umas 2, 3 horas. E eu falei, cara, mas ainda assim, a conta não vai fechar 100%. Como que eu vou fazer? Conheci um gerente de um banco brasileiro, conversei sobre um financiamento estudantil. Falei, ó, tô validando meu diploma, não tenho dinheiro todo para pagar agora. Existe um financiamento estudantil que eu possa fazer, que eu possa pagar depois que eu formar, tipo um FIES, alguma coisa assim. Ele tem, Isa, não tem, não preocupa, vamos entrar com o processo, vamos entrar com a documentação. E o meu medo era tanto que eu falei, mas será que o banco vai liberar o dinheiro que eu preciso? Porque eu tenho que fazer isso, era tanta preocupação na minha cabeça, e minha família no Brasil precisava de mim, e ainda precisa de mim. E eu falava, se precisar de dinheiro, posso tirar desse dinheiro, ele não tem problema, Isa, usa, preocupa lá no final, preocupa de pagar só quando tudo acabar. Você ainda tem um ano para começar a pagar. Aí eu pude respirar, me concentrar nos estudos, viver essa experiência mesmo. E dentre os altos e baixos que foi, sobrevivi, passei por tudo, passei por todos os estágios, passei nas provas, meu estágio profissional acabou. Tô só esperando minha licença para poder atuar como farmacêutica e acabou. Tipo, agora é só realmente assumir o posto e começar uma vida nova, né? Depois de tudo isso. Excepcional, excepcional. E é uma coisa que eu, costumo falar por aqui, que realmente é uma escada. De degrau em degrau, de conquista em conquista, a gente vai chegando no próximo nível. E isso que você falou, eu acho que é extremamente importante. Muitas pessoas não sabem que é possível você conseguir bolsa, que é possível você conseguir financiamento. Eu até deixo aqui um chamado mesmo para essas pessoas que desejam validar os seus diplomas. Não se coloquem para baixo antes de você começar o processo. Isso que a Isabelle falou encare isso realmente como um insight importantíssimo, que eu converso com várias pessoas, elas já se preocupam com dinheiro, se preocupam com o tempo, se preocupam com tantas coisas, assim, mas começa. Começa, se é isso que você quer, começa, não se coloca para baixo. Lá na frente, eu também, quando eu comecei esse processo da psicologia, eu nem sabia que eu conseguiria bolsa, que existiam essas bolsas. E existem bolsas, dependendo da área profissional que você está fazendo a validação. Tem áreas como enfermagem, por exemplo, dependendo da província, o governo paga absolutamente tudo, até o teste de proficiência, se você precisar. Então, existem caminhos. Às vezes, você ainda não encontrou aquela pessoa que consegue te falar sobre o processo, assim como a Isabelle está falando para vocês sobre a área de farmácia no Quebec. Então, pode ser que você consiga sim abraçar essa oportunidade. Você ainda só não conhece o caminho. Ou o caminho que você conhece, você julga ele como sendo muito difícil, muito demorado, muito custoso. Só que aqui está a Isabelle, contando que. Agora eu vou fazer a pergunta que eu sempre costumo fazer para as pessoas. Depois de tudo que você passou, você julga que o que você passou valeu a pena? Nossa, demais, demais. Valeu. Depois de tudo que eu passei, quando é o que justifica a minha paz. Quando eu deito na minha cama assim no fim do dia, cara, tudo que eu passei valeu para chegar aqui, sabe? Foram noites mal dormidas, foi estresse, foi ansiedade, foi depressão, foi assim, o ganho de peso, perda de momentos em família, perda de momentos com amigos, assim, eu perdi vida social. O programa realmente é intenso, para trabalhar realmente, né, e as horas extras que eu precisava, realmente eu precisava abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo eu pensava, será que é Deus? Será que é Deus? E eu falava, cara, existe um propósito na vida de cada um, seja pessoal, profissional, tem um propósito na vida de cada um. E à medida que as portas se abrem, eu vejo isso como um sinalzinho de Deus, sabe? Tipo, ó, essa porta se abriu, essa aqui fechou, mas para que ela abrir? E à medida que eu fui enxergando isso, eu falei, cara, eu tinha que ser farmacêutica aqui, eu tinha que ter chegado aqui, mesmo sem vontade. Eu já pensei em falar francês? Nunca. Já pensei em morar no Canadá? Nunca. Em validar um diploma aqui? Jamais. Quando eu cheguei aqui,
Você quer validar seu diploma aqui? Eu? Você tá louco? Olha o custo, olha o custo, olha o desgaste, é muito difícil, é muito caro. Eu não tenho condição de fazer isso. Vou seguir carreira, fazer outra coisa. Eu cheguei aqui falando exatamente isso. Não vou validar, não vou validar. Vou trabalhar em restaurante, virar personal trainer, professora de dança. E eu fiz tudo isso. Eu virei professor de dança, eu virei personal trainer. No intervalo, enquanto o processo não saía, não determinava, eu falei, cara, eu preciso continuar vivendo minha vida, que se eu ficar bitolada no processo, eu vou adoecer. Então, enquanto eu não sabia a resposta de nada, eu não tinha resposta de nada, eu ia dançar, fui convidada para ser professora de dança, comecei a fazer curso de personal trainer, fui convidada para, né, dar aula, ter aluno pessoal e montar planilha, e eu até tudo isso me encaixar de novo na linha do tempo e falar, agora você continua, daqui você continua. Excelente. E se você pudesse dar um conselho para alguém que neste momento está se questionando, assim como você lá atrás, falou assim: "Será que vale a pena? Será que", está naquele momento de questionamento, que conselho você daria para essa pessoa? O conselho é, se a profissão te completa, quando você pensa na profissão que você está exercendo, te traz uma paz, te traz um sentido de propósito, é isso que eu nasci para fazer. É o melhor, é a minha melhor qualidade, é o que eu sei fazer de melhor. E eu quero um lugar que me permita fazer o meu melhor. É a única questão que a gente, que dentro, né, da minha experiência, do que eu vivi, que eu fui me fazendo e eu fui sempre achando a resposta. Você se vê, você se completa, você sente uma paz no que você faz. Você sente aquele prazer de fazer o que você faz. Então você está seguindo seu propósito. Se você quer seguir o seu propósito, é a resposta. Perfeito, e eu quero te dar os parabéns pela tua jornada aqui no Canadá, parabéns pela perseverança. Eu tenho certeza que a sua história vai ser uma lição para todos que estão por aqui, para todos que desejam alcançar o próximo nível, como a gente fala. Muitos acabam não trilhando essa jornada da validação do diploma, às vezes por medo, por desconhecimento do caminho. E eu espero que, assim como você, eles encontrem, pessoas que os ajudem, né, que deem a direção, que segura na mão deles e fala assim: "Vai, vai, que esse pode ser o caminho para você". Então, muito, muito, muito obrigada por estar contando a sua história aqui para nós. Eu que agradeço pelo convite, querida. E é isso, pessoal, espero que essa história tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aí pegado várias lições para a história de vocês. Eu vou deixar o contato da Isa aqui na descrição do vídeo, caso seja farmacêutica, você quer conversar um pouco mais com ela, vou deixar o contato, basta você clicar na flechinha aqui embaixo, o Instagram dela vai estar por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós, que é assim que o YouTube, ele compartilha os nossos conteúdos por aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão que tem aqui embaixo, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!